Olá, vamos iniciar o estudo dessa virtude que foi a das mais exemplificadas por Jesus e talvez a maior delas, humildade. Vamos aos slides. Buscamos a etimologia da palavra humildade e identificamos que veio do latim humus, que significa terra, chão, solo. Então, em outras palavras, entendemos humildade como ideia de nivelamento, de base. Poderíamos dizer que ser humilde seria ser ou se sentir ou se comportar de modo nivelado com todas as pessoas, como nossas irmãs. Não é mesmo? Humildade não é cordialidade, nem simplicidade, nem respeito e nem honestidade. Não podemos confundi-la com todas essas outras qualidades. Cordialidade, simplicidade são normalmente conexas com humildade, mas não são. Temos pessoas cordiais que infelizmente não são humildes, assim como humildes que não são cordiais. Pessoas simples, até no termo econômico, no seu termo econômico, que não são humildes, e humildes que não são simples, né? Embora, portanto, existam conexões, temos que entender bem o que é e o que não é humildade. Como podemos, portanto, entender humildade? Trouxemos uma definição simples, que é uma virtude de reconhecer suas limitações e agir de acordo com essa essência. Pessoa que é humilde, ela consegue dar aquele primeiro passo transformador. A pessoa que não compreende que ainda é um espírito em evolução, por isso estarmos aqui na Terra significa uma grande oportunidade de crescimento, em especial moral, nos traz mais oportunidades de aprendizado quanto mais humildes nós somos, de reconhecer as nossas limitações. De outro modo, qualidade é a qualidade de quem não tenta se projetar sobre as outras pessoas para mostrar superioridade. E quantos de nós fazemos isso no dia a dia, às vezes até mesmo sem perceber, não é? Lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos alguns trechos que foram transcritos da Bíblia, que tratam da humildade. Então, esse exemplo de Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, a grandiosidade, de Jesus, que nos demonstrou na prática o quanto que se humilhar, como diz aqui no trecho, tem um significado muito diferente daquele que nós concebemos. Não é uma ação, não é uma atividade ativa que eu vou me humilhar. É um comportamento natural. Ser humilde é um esforço contínuo, mas deve ser um comportamento natural. Digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus, aqui da mesma forma. Ou seja, aquele que não se colocar numa posição humilde, esse se humilhar tem o mesmo sentido. Na posição humilde, de se considerar no mesmo nível que todos aqui, que vivemos em família, na sociedade, ou seja, todos os nossos irmãos, nós não nos fazendo como fazem as crianças, não nos tornaremos grandes no reino dos céus. Basicamente é isso que São Mateus nos traz nesse capítulo 18, versículos de 1 a 5. E segue: sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder.
Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Então são transcrições da Bíblia que estão no nosso Evangelho. Porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Orientações grandiosas, de fácil compreensão, trazidas, portanto, por Jesus e confirmadas pelo Espiritismo. E o interessante é que a doutrina espírita veio exemplificar a teoria através do depoimento dos espíritos. Sabemos que muitos são aqueles espíritos que aqui foram orgulhosos e chegaram no plano espiritual e encontraram um grande sofrimento. E eles vêm nos ensinar, por sua vez, que não vale a pena ser orgulhoso aqui na Terra, de querer ser o maior ou o primeiro aqui na Terra, né? Então, o Espiritismo confirma toda a teoria de Jesus, também pelo exemplo, através da mediunidade. Está lá, no capítulo 7, a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Então, fazendo essa congruência de entendimento em relação às virtudes. Primeira lei, que é a de amor, que precede a prática do bem, da caridade. E aquele que pratica a caridade precisa ser humilde. E se a gente sabe que sem caridade não há salvação, se não for humilde, da mesma forma não seremos mais felizes. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Então isso aqui é mais profundo do que parece, né? Quantos de nós nos cobrimos, porque espiritualmente é da mesma forma, né? Nos revestimos ou nos comportamos de uma forma que nós não somos, devido ao nosso orgulho, né? Quando se diz que a gente deseja se projetar em relação às outras pessoas, é como se nós vestíssemos uma máscara, né? E que não representa o que nós realmente somos. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. E não há nada de errado em sermos inferiores, afinal de contas, estamos aqui justamente para esse progresso. Então, o que nós precisamos entender, e já é passada a hora, é que nós precisamos nos esforçar todos os dias para sermos melhores, em especial trabalhando a humildade. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam, ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Bom, compreendido bem, né? É um estudo de fácil compreensão. Então entendemos bem sobre o que é a humildade e a sua importância na nossa vida. Então trouxemos aqui também um paralelo a respeito do que é o orgulho, que é essa chaga contrária à humildade. O orgulhoso precisa possuir alguma coisa que o destaque, pois o nada ou a igualdade lhe amargura a vida. Então, é um convite para essa reflexão. O quanto o orgulho e a humildade estão presentes em nossa vida. Em qual nível? E depois disso, o quanto estamos nos esforçando para vencer o orgulho e conquistar cada vez mais a humildade. Enfim, não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o lugar mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar o mais elevado no céu, se o merecerdes. Não é? No áudio que nós gravamos recentemente, você até está convidado a visitar o nosso site, ameparaíso.org.br, e clicar lá em podcast.
colocamos lá um áudio sobre humildade e no final nós dissemos o seguinte, que o mar, ele somente é grandioso porque no momento certo ele soube se fazer menor, se colocar abaixo dos rios, e assim ele permanece. E por isso ele é um mar. Porque se ele tivesse colocado acima dos rios, ele não seria mar, ele seria uma ilha, e por isso viveria isolado. Então, é uma mensagem que nos remete a essa reflexão também, né? Bom, aproveitamos aqui a oportunidade para você que é de São Sebastião do Paraíso ou está na região, visitar a nossa banca espírita, a banca espírita da Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso. Iniciamos uma campanha de divulgação da doutrina espírita e estamos comercializando livros a partir de R$5. Então, faça lá a visita, aproveite essa oportunidade e nos ajude nessa campanha. Agradeço mais uma vez, que Jesus abençoe você, toda a sua família. Até a próxima.